Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje vamos falar de mais um lançamento de dezembro, o terror social Soft and Quiet, um filme perturbador, angustiante e extremamente revoltante. Para descobrir um pouquinho mais sobre esse longa, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Apesar de não serem nenhuma novidade dentro do cinema de horror, filmes com temáticas políticas ou sociais têm ganhado um certo destaque nos últimos anos, dentro do que alguns críticos têm chamado de pós-terror ou elevated horror, para usar um termo estrangeiro que eu pessoalmente considero mais adequado. Esse tipo de filme tem sido agrupado sob o rótulo de terror social, um subgênero que tem contribuído para alçar alguns exemplares do gênero terror à categoria de filme cult, o que confere a eles um certo prestígio que o cinema de horror como um todo geralmente não tem dentro do mundo da sétima arte, infelizmente. Mesmo que vários filmes de terror já há décadas incorporem temáticas políticas ou sociais em suas tramas, é curioso que só agora esses filmes estejam ganhando algum destaque, o que provavelmente, penso eu, se deve a esses tempos politicamente incertos e turbulentos que a gente vive nesse início do século XXI. Mas seja qual for o motivo, o fato é que a gente tem ótimos filmes sendo lançados ultimamente aí sob esse rótulo do terror social, e Soft and Quiet entra com tudo nessa lista. Mas antes de começar a falar do filme, que tal tu já ir aproveitando para se inscrever aqui no Cine Horror 101? Aqui no canal eu tô sempre falando de filmes clássicos, subgêneros, fazendo críticas dos novos lançamentos e, claro, sempre dando muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Já se inscreveu? Então bora pro vídeo! Soft and Quiet acompanha a história de Emily, uma professora de educação infantil que está organizando ali uma reunião com outras mulheres da comunidade em uma igreja local. Após a reunião, elas vão lá no mercadinho comprar uma garrafa de vinho e acabam tendo um desentendimento com outras clientes, o que leva a desdobramentos violentos e extremamente trágicos que a gente vai acompanhar ao longo do filme. Mas antes mesmo disso, lá durante a reunião, a gente já fica sabendo do que se trata o negócio. E é aí que o nosso estômago já começa a revirar e o sangue já começa a ferver de raiva. Tanto que nessa cena do supermercado, a vontade é de entrar pela tela e encher de porrada alguns dos personagens. E o que vem depois disso, ao longo do resto do filme, é de dar ânsia de vômito de tão revoltante. Soft and Quiet é um filme em plano sequência, ou seja, ele é filmado e editado de modo a parecer que se trata de um só longuíssimo take, sem cortes ou pausas, que obviamente existem, mas por causa da edição a gente não percebe que eles estão ali. Desse modo, toda a indignação, a angústia e a revolta que a gente sente assistindo esse filme são ampliados por esse formato, que, diga-se de passagem, foi muito bem utilizado pela roteirista e diretora Beth de Araújo, com ascendência brasileira. Tudo isso torna o filme muito difícil de se assistir, a gente tem vontade de virar o rosto, assim, em diversas cenas. E não por causa de gore ou sangue em excesso, algo que na verdade o filme nem tem, mas sim pelas situações extremamente tensas e desconfortáveis que a gente vê em tela. E detalhe, nada disso é gratuito de forma nenhuma. O filme, ele precisa ser brutal, chocante e extremamente incômodo para conseguir cumprir satisfatoriamente a sua proposta, que é ser um convite à reflexão e principalmente um necessário alerta. Mas, infelizmente, a partir de agora, para poder desenvolver um pouco em cima disso, eu não tenho como evitar dar alguns spoilers. Então, se tu aí ainda não assistiu Soft and Quiet, eu indico que tu pare o vídeo por aqui, vai lá assistir o filme e depois tu volta para conferir o resto da minha análise. Mas caso tu já tenha visto o filme, ou caso simplesmente não ligue para spoilers, bora seguir aqui comigo. Bom, se toda a carga de racismo, xenofobia e neonazismo destilada pelos personagens principais logo nos primeiros minutos de filme não te deixou tremendo de raiva, pode ter certeza que o resto do filme vai deixar. Porque como se toda a humilhação, tortura, estupro e eventual assassinato das duas jovens imigrantes já não fosse suficiente para nos deixar de estômago revirado, o filme ainda mostra tudo isso sem cortes por causa do formato em plano sequência, embora os ângulos de câmera felizmente nos poupem de alguns detalhes mais brutais dessa cena. Conforme o filme avança e as coisas vão ficando piores e piores, é impossível a gente não ficar borbulhando de indignação e repulsa. Sentimentos esses que o final abrupto e completamente aberto coroa de forma a nos deixar ainda mais putos da cara do que já estávamos, se é que isso é possível. Isso porque até o final a gente torce do fundo do coração
para que Soft and Quiet se converta em algum filme numa pegada meio Doce Vingança, em que a personagem principal, vítima de estupro no caso, se vinga dos seus agressores das formas mais dolorosas possíveis. Acontece que, para nossa tristeza, não é isso que acontece. A gente até sente algum alívio ao descobrir que uma das jovens, a princípio assassinadas, acaba sobrevivendo, mas também é só isso, o filme acaba ali e pronto. Se a justiça será feita ou se aquele grupo de neonazistas asquerosos de merda vai sair impune, a gente infelizmente não tem como saber. E assim, quando o filme acabou e os créditos apareceram na tela, eu confesso que eu soltei um alto e sonoro "que filme lixo". Porque assim, bem na moral, eu achava que o filme ainda estava pela metade, que ia vir mais coisa depois daquilo. Obviamente não veio, e eu fiquei meio que sem chão esperando mais alguma coisa que acabou não chegando. Não teve vingança, não teve retribuição e nem nenhum tipo de justiça sendo feita sequer. E sério, isso me deixou puto da cara, tanto que foi só depois de um certo tempo, quando a raiva e a indignação já tinham passado, que eu consegui refletir sobre o filme de uma maneira mais sóbria e assim perceber o óbvio. Ou seja, que Soft and Quiet não pretende e nem deveria ser um filme sobre vingança, ou sequer sobre justiça sendo feita. A proposta do filme, na verdade, é ser um alerta sobre os perigos dessa escalada do fascismo pela qual a gente infelizmente ainda passa mundo afora. Nesse sentido, toda a violência e brutalidade que o filme joga sem dó na nossa cara serve o propósito de chocar e perturbar justamente para que a gente não subestime ou releve esses perigos. E é por isso que o final precisava necessariamente ser aberto, para emular a ideia de que essa ameaça ainda está presente. O espectador precisa se sentir frustrado para que o filme cumpra de fato a sua função. Diga-se de passagem, esse final me lembrou um pouco o final da série Them, da Prime Video, uma excelente obra de terror social que já fica aqui como indicação absoluta para quem ainda não viu. Agora, voltando para Soft and Quiet, temos a questão de até que ponto o filme não poderia se beneficiar de algumas cenas a mais, quem sabe dando mais cara de conclusão para aquele final. Como eu disse, o final precisava sim ser aberto, mas ele não precisava ser tão abrupto, feito daquela forma, mais parecendo um final de episódio de série do que um encerramento de filme propriamente dito. E é claro, isso em última instância depende de cada espectador, se a pessoa vai preferir um final feito de forma diferente ou não. Mas, pessoalmente, eu acho que esse final, por mais que devesse sim ser aberto, podia ter mais cara de conclusão, coisa que definitivamente não tem. Por mais que seja um detalhe mínimo que de forma nenhuma compromete a qualidade geral do longa, foi algo que infelizmente me incomodou bastante. Vou eu fazer o quê? Em resumo, Soft and Quiet é um filme perturbador, chocante e extremamente desconfortável, mas tudo na medida certa para cumprir a sua função e para ser aquilo que ele se propõe a ser. Isto é, um incisivo e pertinente lembrete de que a sociedade ainda está longe de se ver livre dos persistentes resquícios de xenofobia, racismo e fascismo que ainda a acometem. No caminho para um mundo livre dessas abominações, ainda tem muito chão pela frente. Bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham curtido o vídeo, isso ajuda pra caralho o canal. E também comentem aí embaixo as suas impressões de Soft and Quiet, caso já tenham assistido. Por mais importante e bem feito que o filme seja, aquele final eu tenho certeza que vai dividir opiniões, então bora debater aqui embaixo. Dito isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!